Olá, meus irmãos, que as bênçãos de Jesus estejam dentro dos nossos corações. E hoje, então, nós falaremos e faremos as nossas reflexões no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, do item 1 ao 4, onde tem o subtítulo Perdoai para que Deus vos perdoe. E basicamente, esses itens, eles falam do perdão, da importância de dar o perdão verdadeiro, oriundo dos nossos corações. E nós iniciamos, então, a nossa conversa falando sobre a misericórdia. E o Evangelho nos traz que misericórdia consiste no perdão das ofensas. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, o que nos diz que, se nós queremos nos elevar como seres espirituais, se nós queremos progredir, nós temos, meus irmãos, de aprender a perdoar, aquele perdão verdadeiro. Então, misericórdia, ela é um sentimento de solidariedade com relação à dor do outro. É quando alguém sofre uma tragédia pessoal, ou que cai em desgraça, dó, compaixão, piedade. É o ato concreto de manifestação desse sentimento, como o perdão, a indulgência, a graça, a clemência. Um poeta britânico disse certa vez, um poeta britânico do século XVIII, Alexander Pope, ele disse assim: errar é humano, mas perdoar é divino. E quando ele diz que perdoar é divino e nós começamos a refletir, pode ser que a gente pense que perdoar é divino porque Deus nos perdoa sempre. Deus é divino, é uma divindade. Mas aí, meus irmãos, refletindo, a gente pode chegar à seguinte conclusão: Deus não nos perdoa, porque Deus não se ofende. Deus não se ofende com as nossas falhas, com os nossos equívocos, porque ofender-se é algo puramente humano e que está ligado aos orgulhos e vaidades que são típicas de espíritos que estão na caminhada evolutiva, ou seja, nós. E no filme Nosso Lar e no livro, tem uma parte onde André Luiz está com a irmã Narcisa, em que ele pede desculpas a ela. E que ela diz a ele, não precisa me pedir desculpa, não me peça perdão, porque a gente só pede perdão a quem se sentiu ofendido, e esse não é meu caso. Ela tem essa fala com o André Luiz. Então, é muito disso. Quando nós não nos sentimos ofendidos, nós não precisamos perdoar, porque nem sequer ficamos com aquele sentimento de mágoa, ressentimento. Não nos sentimos ofendidos. Assim é Deus para conosco. O Pai nos perdoa? Sim, mas Ele nem se ofende com as nossas faltas, com os nossos equívocos. A doutrina espírita nos traz, através dos ensinos de Jesus, que nós temos um Pai e um Criador extremamente justo e que Ele não se ofende jamais conosco, pois Ele é todo amor e todo bondade. E sendo Deus, o Criador, a causa primária de todas as coisas, Ele jamais se sentiria ofendido. Perdoar, meus irmãos, está ligado à nossa evolução moral. Está ligado totalmente à nossa evolução moral. Perdoar é, portanto, de natureza evolutiva. É divino e nós precisamos aprender a perdoar verdadeiramente para que possamos progredir. Quem não perdoa acaba se afastando da alegria, da serenidade, da harmonia espiritual. Já que um coração que não consegue perdoar ao próximo, por conseguinte, não consegue amar a Deus. Porque perdoar é amar.
Se eu não perdoo o meu próximo, eu não o amo. E se eu não amo o meu próximo, eu não aprendi a amar a Deus. Isso é uma questão muito importante, meus irmãos, para que a gente reflita. E mais, muitas vezes nós nos perguntamos nas nossas reflexões, por que temos dificuldades em perdoar? Por que não conseguimos dar esse perdão? Primeiramente, porque somos seres imperfeitos em processo de evolução. Nós temos as nossas dificuldades morais. Nós ainda estamos muito ligados ao orgulho, que é a grande chaga da humanidade, às vaidades. Mas é importante nós lembrarmos que perdoar não é apoiar comportamentos que geram, que causam dores, sejam elas físicas ou emocionais. Perdoar não é ser conivente com condutas inadequadas. Perdoar é compreender que o outro tem os seus limites, as suas razões, as suas cicatrizes. Perdoar é compreender que o outro comete equívocos, faltas e falhas porque é tão imperfeito quanto eu sou. É muito importante nós termos essa mentalidade, porque aí nós começamos a se colocar no lugar do outro, gerando essa simpatia. E quando nós nos colocamos no lugar do outro, vai ficando mais fácil de nós conseguirmos fazer despertar dentro de nós esse sentimento, esse ato tão maravilhoso, tão libertador que é perdoar. O perdão verdadeiro, meus irmãos, é aquele que realmente esquece as faltas. Perdoar é lembrar sem sofrer. E aí nós estamos falando de mágoa, de ressentimento, de rancor, que são sentimentos que paralisam, que entristecem, que deixam a criatura amarga. Perdoar não é esquecer o fato acontecido, porque isso é amnésia. Perdoar, meus irmãos, é lembrar sem sofrer. E quando nós oramos o Pai Nosso, tem um trecho lá que diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas ali, perdoai as nossas ofensas, nós gostamos, né? Quando Deus nos perdoa. Nós precisamos do perdão de Deus. Mesmo que Deus não se ofenda, nós precisamos sentir que o Pai nos perdoa pelos nossos equívocos. Mas quando chega na outra parte, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, opa, aí já é difícil. Aí já tá difícil para nós. Então, assim, é algo que gera muita... Assim, como que eu quero que Deus me perdoe se eu não consigo perdoar? Como que eu peço perdão de Deus se eu não tô conseguindo perdoar? Sabe, as coisas ficam muito confusas, meus irmãos. E não é por aí. Perdoar sem cessar, isso é misericórdia. Perdoar sem cessar, isso é misericórdia. E lá no item 14, perdão das ofensas, deste mesmo capítulo, tem um trecho de um diálogo de Jesus a Pedro, aonde Pedro questiona Jesus sobre o perdão e ele diz: perdoarás o teu irmão não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, ou seja, todas as vezes, sempre, ilimitadamente. É a fala de Jesus a Pedro. E é assim, meus irmãos, que nós temos que conduzir as nossas vidas. Porque perdoar é tirar de nós um peso que não é nosso. O perdão nos liberta, porque ele permite a libertação das algemas, da mágoa, do ressentimento e do rancor. Jesus nos diz, nos demonstra que não há limites para o perdão. Jesus foi a criatura aqui no planeta que mais valorizou o perdão, mais valorizou. E quando estava na sua crucificação, por misericórdia, por um coração que era todo misericórdia, perdoou uma humanidade inteira. E mais, pede que o Pai nos perdoe também.
maior símbolo de misericórdia e de perdão vem desse mestre do amor, porque ele sim era todo amor. O perdão, meus irmãos, ele nos envolve num ambiente de serenidade. Ele nos dá um entendimento de que nós somos os primeiros a sermos beneficiados por esse ato de misericórdia. Nós somos os primeiros a ser beneficiados. Nós não estamos fazendo nada demais quando damos o perdão a alguém que comete alguma falta para conosco. Mas para nós estamos fazendo uma coisa maravilhosa. Principalmente quando esse perdão é dado em silêncio, com bondade, com graça. O perdão é uma força irresistível. Ele se beneficia a quem perdoa. Se beneficia a quem perdoa. E mais ainda, faz ao perdoado, ao mostrar-lhe o valor da tolerância, ser tolerante. E ele mesmo, aquele que recebe o perdão, se a sua consciência sintonizar com os instintos superiores, ele compreenderá o valor do perdão e irá procurar modificar as suas atitudes. Olha que incrível isso! Sabe o que a gente está falando aqui? De exemplo, de dar o exemplo. Temos que lembrar que o exemplo é a melhor forma de educar, de educação, dando o exemplo, visto que Jesus foi o exemplo da humanidade inteira, que nos exemplificou tudo de que nós deveríamos saber. Então, olha que incrível! Nós, dando esse perdão, nós podemos fazer com que o perdoado reflita sobre as suas atitudes e mude, meus irmãos. Olha o que é o ato de perdoar. Olha o quanto atinge, o quanto modifica esse ato maravilhoso que é um ato de amar. E o perdão, ele está dentro das leis, da lei de justiça, de amor e caridade. Portanto, quem perdoa está em conformidade com as leis divinas. Olha que incrível! Quem perdoa está em conformidade com as leis divinas. Misericórdia, meus irmãos, para as dores alheias. Misericórdia para a dor do outro, para que os outros também tenham misericórdia para com as nossas dores. Joana de Ângeles nos diz que o perdão sempre é mais útil a quem o concede. O perdão é uma das grandes necessidades do espírito, meus irmãos. Feliz daquele, como nós falamos anteriormente, que pode dizer que nunca precisou perdoar, porque não se sentiu ofendido. O orgulho ainda é o causador das mágoas, dos ressentimentos. E Joana nos diz, com uma sabedoria grandiosa, que carregar mágoa é carregar lixo mental. Então nós começamos a refletir. Com que direito nós reclamamos a Deus o perdão das nossas próprias faltas, se nós não perdoamos as faltas dos outros? E Jesus nos ensina isso, que a misericórdia não tem limites. A misericórdia não tem limites. Quando diz que cada um deve perdoar o seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. Sempre, meus irmãos, perdoar. Perdoar é dar uma chance para o nosso coração. Perdoar é dar uma chance para o seu coração. Porque quando nós não perdoamos, o nosso coração fica pesado. Nós nos tornamos criaturas amargas. Então é muito importante esse trabalho de perdoar e também do auto-perdão, de nós também nos perdoarmos pelas nossas dificuldades que ainda são normais pelo grau evolutivo em que nós nos encontramos. E aqui no último parágrafo
do item 4, ele fala, o Evangelho nos traz que há duas maneiras bem diferentes de perdoar. E eu vou fazer a leitura rapidinho e uma reflexão. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é aqui o ofendido ou aquele que tal se julga e põe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita. Em vez de acalmar, se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade, há apenas uma forma de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Olha que incrível, além de dar o perdão, a maneira que nós damos este perdão é muito importante. E aí eu finalizo esse trecho falando de uma história de Chico, que está no filme As Mães de Chico Xavier, aonde uma das mães, que o filhinho partiu com 3 anos de idade, ele tem uma queda da bicicleta da babá, 3 dias após acaba desencarnando. Claro que esse desencarne já estava programado, né, há muito tempo, pela espiritualidade. E então, essa mãe vai até Chico, né, naquela dor profunda. Chico a recebe com aquele acolhimento que nós podemos saber através das pessoas que contam dos encontros que tiveram com ele. Com aquele olhar fraterno e amigo, ele olha para a mãe e faz a seguinte pergunta: você perdoou a babá, minha filha? E ela responde: perdoei, Chico. E você lembrou de agradecer? Ela disse: agradecer não. E ele diz a ela: pois você deveria agradecer, minha filha, que foi da bicicleta da babá que ele caiu. Se fosse da sua, você aguentaria essa dor, minha filha? E ela responde: não, Chico, eu não aguentaria. Então, nesse pequeno diálogo, mas assim, tão profundo e maravilhoso, Chico, aquela alma iluminada, ele consegue, em meio a toda aquela dor, trazer a mãe para a evolução dela, né, para a sua própria evolução, porque ela conta que ela estava se sentindo muito generosa, como diz aqui no Evangelho, vede como sou generoso. Ela estava se sentindo maravilhosa por ela ter conseguido perdoar aquela que foi o instrumento para que o filhinho viesse a desencarnar. E Chico ainda diz que ela deveria agradecer. E é exatamente isso, meus irmãos. Muitas vezes, aquelas criaturas que nos provocam alguma dor, aquela dor gerada, vem nos ensinar, vem nos elevar, vem nos mostrar algo para o qual nós estávamos cegos. São criaturas que são colocadas no nosso caminho para nos fazer despertar para algo maior, para algo grandioso. Claro que é muito difícil a gente chegar para a pessoa e agradecer. É difícil. Mas mentalmente, através de uma prece, de um pensamento, de desejar algo bom para aquela pessoa que nos cometeu alguma falta, eu já estou tendo gratidão por ela. Ao fazer uma oração, uma prece por ela, ao desejar algo bom, ao emitir um pensamento generoso, positivo, eu já estou tendo gratidão. Por isso, não basta perdoar. Sejamos gratos àquelas criaturas que foram colocadas na nossa vida e nos causaram algum dissabor, alguma falta, alguma tristeza, porque com certeza ali há um grande ensinamento. Tem uma novela que está passando que um personagem diz a seguinte frase: tudo que é ruim vem para melhorar.
Por isso, meus irmãos, tudo o que acontecer de ruim na nossa vida, aquelas pessoas que provocam alguma falta, algum equívoco, alguma dor, algum sofrimento perante nós, ainda assim é para melhorar. Porque com certeza, com isso, se nós tivermos sabedoria e usarmos em prol da nossa própria evolução, nós vamos aprender, nós vamos crescer, nós vamos evoluir, nós vamos nos elevar como ser espiritual, em busca do progresso, que é o que nós estamos fazendo aqui. Vamos perdoar, vamos amar, porque perdoar é amar, e amar é perdoar. E não existe amor sem perdão. Jesus nos ensina de uma forma magnânima a potência, o quão grande é perdoar. Vamos perdoar. Vamos amar? Esse é o convite que fica para cada um de nós. Um abraço fraterno, um beijo no coração de cada um e que Jesus esteja dentro dos nossos corações, nos afagando a alma. Que assim seja.